né? Agora, a senhora disse numa entrevista, num post, que Lira é um homem perigoso. É perigoso o quê? Na relação pessoal, ele já agrediu a senhora, segundo a senhora disse. Ou ele é perigoso como? Para o país, para as pessoas, para as instituições? O que a senhora tem que a faz dizer que ele é perigoso? Ele é perigoso em todos os sentidos. Ele não tem limites para perseguir quem vai de encontro, quem vai contra, na verdade, ao que ele quer. Ele não mede esforços. Isso é a pura verdade. Ele usa os meios que ele tem e de que ele pode para perseguir, para agredir, para atingir. Ele não tem escrúpulos para nada. Ele é uma pessoa que ele realmente é do ser dele. Ele é uma pessoa vingativa, ele é uma pessoa ruim e ele não pode ser constrangido, porque ele sai do sério. Chico Sá, por favor. Juliane, boa noite. Obrigado por falar com o ICL Notícias. É um prazer falar contigo. Quando você falava do apartamento, do imóvel que você usufruía com a família, você cita o Fernando Collor, que o apartamento passa a pertencer ao senador, atual senador Fernando Collor. Aliás, recentemente condenado por corrupção pelo STF. Como é essa história? O Collor tem algum negócio com o Arthur Lira? Foi na época da eleição para governo, né, para governador do estado lá de Alagoas, que ele foi candidato. Não sei, não posso afirmar que foi dado algo a ele de garantias, que inclusive estavam outros bens que pertencem ao Arthur na declaração do TSE. E depois foi informado desculpa que deram foi que foi digitado errado, que foi errado, mas que iam consertar. Mas que existiu esse fato, existiu sim. Não só esse apartamento, como outros bens que eram do Arthur estavam no nome de Fernando Collor. E isso eu acho que foi alguma conversa, né? Para esconder bens? Uma conversa para esconder bens? Isso, Elo. Heloísa está perguntando se foi uma conversa para esconder bens. Quem estava escondendo o imóvel do outro? O imóvel era do Lira e estava em nome do Fernando Collor, ou era do Fernando Collor e estava em nome do Lira? Você tem uma ideia mais precisa disso? Nome do Arthur e depois saiu na declaração do Fernando Collor para o TSE. Isso eu acho que já vinha há muito tempo, eles já estavam conversando há muito tempo por conta da campanha para governo que o Arthur estava apoiando o Fernando Collor à época. Juliane, vou fazer uma pergunta e depois vou passar para o César Carejon. Você pode dizer para a gente quem são os operadores de Arthur Lira? Quem são as pessoas? Que rede é essa que ele trabalha para esse modus operandi, como a senhora descreveu para a gente? Na verdade, esses nomes eu não posso dar, porque eu já fui processada por conta disso, não é verdade? Doutor Everton, assim, eu estou sendo silenciada de todas as formas. Eu não estou podendo mais falar de vários assuntos, porque ele tem me silenciou, ele me calou, me amordaçou, porque são assuntos que eu não posso mais, que eu queria muito falar, inclusive, que são empresários, são donos de construtora. Eu não posso dar nome aos bois, como diz a história, mas eu posso dizer isso. São corretores de imóveis, outros políticos, exatamente, outros políticos. Então, a rede dele é uma teia muito grande. É uma teia muito grande. E todo mundo ali blindado. Entendeu? Ele é blindado por todo mundo. Todo mundo faz o que ele manda. É ordem. Então, tem ordem ali. E realmente é tudo muito bem esquematizado. E ai de quem não fizer o que ele manda. Porque aí os encantos se dobram. César Carejon. Juliane, obrigado pela entrevista que a senhora nos concede nesse momento. Muito ao encontro do que a senhora acabou de dizer, a pergunta não é fácil, mas eu preciso fazê-la.
Se a senhora já foi ameaçada, agredida pelo Arthur Lira, no caso de resposta positiva, o que aconteceu, e com base no que a senhora acaba de dizer, que quem não rezar a cartilha segundo aquilo que ele manda, existem consequências, eu gostaria de perguntar se a senhora acredita que o Arthur Lira seria capaz de mandar matar alguém. Ele não... Eu não sei a minha pessoa, porque ele me ameaçou, inclusive disse que onde não há corpo, não há crime. E ele tenta me silenciar de várias formas, é por isso que eu tenho essa necessidade de estar sempre me deslocando de um local para outro que seja seguro. Eu não fico mais em Maceió porque eu não posso caminhar na praia, porque eu tenho medo, não é ele chegar e pegar, tá entendendo? Mandar, tipo assim, vai ser um assalto, foi um assalto, foi uma batida de trânsito, o cara disse, como hoje a gente vê diariamente nos jornais, desceu e discutiu e eu não tenho nada a ver com isso. Entenda, eu corro um risco eminente de vida, sim, eu sei muita coisa, eu sei o que eu sei, e ele sabe que eu sei. Entendeu? A agressão existiu, sim, eu fui obrigada, coagida, a dizer que não tinha ocorrido, e é uma coisa que realmente me machuca muito, assim, mas vai haver, depois vocês... É muito difícil, me desculpe, mas é muito difícil falar sobre aquela noite, porque existe o Juliene antes daquela noite e o Juliene após aquela noite. Fui agredida, sim, fui obrigada a mudar o meu testemunho, fui descredibilizada por isso, fui desacreditada por isso. E hoje eu estou resgatando o meu nome, a minha dignidade, que ele queria me tirar. E ele não vai me tirar. Ele não vai tirar minha dignidade, nem o meu nome. Porque, como ele disse, que o prazer dele ia ser me ver morando embaixo de uma ponte, que era o que eu merecia. Dona Juliane, a senhora falou que ele é perigoso. Ele é perigoso para Lula, para o governo Lula, ou ele tem medo também? Ele sabe onde atingir. Ele sabe as articulações que ele pode fazer. Ele gosta de poder, ele gosta de estar sobressaindo, ele gosta de autoritarismo. E ele veio de um governo que deu toda a carta branca a ele. Ele mandava e desmandava no governo passado. E hoje está diferente. Eu só acho que Lula não pode se render aos caprichos dele, entendeu? Eu acho que tem que ser muito bem planejado isso, muito bem conversado, porque, na verdade, ele tem sede de poder. Ele tem sede de poder. Eu acho que, na verdade, ele queria ser o presidente da República, por isso que ele está lá querendo ser primeiro-ministro, querendo implementar isso, porque, realmente, ele não tem, eu não sei nem a palavra para definir a gana dele, a gana de poder dele, de dinheiro, de poder. Ele não tem, ele pisa em quem ele quiser, ele passa o rolo, compressor, o trator e vai embora. Você se lembra de algo concreto, alguma expressão que ele costumava usar dentro de casa, a maneira como ele falava, algo que, na maneira de falar, mostre essa sede de poder, coisas que ele dizia onde ele queria chegar? E depois disso, queria que você me respondesse isso, eu vou te fazer uma segunda pergunta rapidinho em seguida. Não, porque ele sempre foi muito autoritário, ele era uma pessoa que sempre gostava de estar tudo no controle dele, do jeito dele, e ele, nesse aspecto, ele não conversava muito comigo, e porque na época eu era muito tolhida, eu era muito silenciada no sentido de eu não saía de casa, não podia sair, era um ciúme doentio. Quando eu saía, eu tinha que sair com segurança, ou com motorista, ou com algum familiar meu, ou com algum familiar dele. Então, assim, dentro de casa, ele sempre foi autoritário, de dizer assim, ele sempre foi exigente, né? Foi exigente no meio familiar, de educação, de se portar, e isso era uma obrigação minha, como que mulher tinha que estar ali para servir, para cuidar dos filhos, tanto que eu deixei de estudar, deixei de trabalhar, por conta disso. Mas aí depois é que a gente vai vendo as violências que a gente sofre, que as mulheres sofrem nesse sistema patriarcal. E eu
não fui mais conivente com isso. Foi quando eu me rebelei e disse, não quero isso para mim, não quero isso para minha vida. E sofri, e sofro até hoje as consequências disso. E agora a segunda pergunta é essa. Você tem medo, Juliene? Porque você me disse, né, hoje quando a gente conversou no telefone, você falou que acompanhava o meu trabalho fora do Brasil e tal, e que você estava achando que você talvez tivesse que fazer o caminho inverso do que eu fiz. Eu vim para cá, você está achando que talvez você tenha que sair do Brasil? Eu creio que sim, porque realmente eu, meu atual companheiro, nós não temos mais condições de estar aqui. Porque, assim, eu preciso da segurança do Estado, eu preciso da segurança... tanto que foi recomendado pelo promotor da Operação Taturana, que foi excelente, ele me fez uma recomendação de asilo político internacional, foi enviado todos os ofícios para a Damares, ela não me atendeu. Quando ela mandou uma equipe para Alagoas, que eu tive que me deslocar de onde eu estava para ser atendida em Alagoas, com toda a segurança que esse promotor me proporcionou, foi que ela chegou lá, uma psicóloga e uma advogada, conversou comigo e disse, você vai ter que se mudar, você vai para o extremo norte do Brasil e você vai mudar o seu nome, você não pode ter mais aparelho telefônico, você não vai ter contato mais com família, blá, blá, blá. Enfim. Aí eu disse, quer dizer que eu vou para o extremo norte, vou ser enterrada numa vala rasa com o nome de Maria. Não, muito obrigada, não é isso que eu quero. Aí foi quando o promotor disse, não, foi isso no ofício que eu pedi. Eu tenho esse ofício, inclusive, de recomendação, tenho toda a documentação. Tenho tudo para provar tudo que eu estou falando. Aí foi quando eu disse, não. Se o governo não tem nenhum... O governo da época não tinha nenhum interesse em me proteger, diante de tudo que eu sabia, diante de tudo que eu testemunhei. Entendeu? Então, realmente, eu não tenho medo dele. Medo eu não tenho mais, não. Mas eu não sei do que ele é capaz, do que ele, no auge da ira dele, do que ele possa fazer.